Muito bem, pessoal, tá no ar mais uma edição do Switch TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, grande prazer ter a sua audiência nesse domingão, dia 20 de abril, domingo de Páscoa, né? Uma felicíssima Páscoa a todos vocês, né? Espero que todo mundo ganhe vários ovos, né? De Páscoa, que tão caros, hein? Vou fazer aqui a crítica. Inacreditável o valor de um ovo de Páscoa em 2025. Pô, tá impraticável, gente. Perdão. Eu fui comprar um humilde ovinho de Páscoa pro meu sobrinho. Pô, comprometi meu orçamento, né, pelos próximos 3 meses. Tive um arrombo financeiro por conta de um ovo de Páscoa. Pô, sacanagem, hein? Sacanagem. Não sei quem é que toma conta disso, mas tem que mudar. Tem que mudar. Pô, não tem como o ovo de Páscoa custar mais do que do que uma garrafa de um Cabernet Sauvignon. Porra, parecia que eu tava comprando um Cabernet Sauvignon. Pô, sacanagem. Fica aí o desabafo, né? Fica aí o desabafo. Não, e o ovo de Páscoa... Pô, vou falar a marca, que se dane. O ovo de Páscoa de pistache da Cacau Show. Pô, tá de sacanagem. Tem que fazer um financiamento pra comprar aquela porra. Eu tava mó afim de comprar o bagulho, que eu sou um admirador do pistache, né? Eu gosto. Meio burguês. É meio, né? Playboy gostar de pistache? Talvez seja, mas eu gosto de pistache. É bom. Sorvetinho de pistache, pô, maravilha. E eu entendo que é uma matéria-prima nobre, né? Mas porra, irmão. Pô, o ovo de Páscoa de pistache tá valendo um Uno Mille. Pô. Cara, fica aí meu desabafo, hein? Fica aí meu desabafo. Mas enfim. Espero que você tenha conseguido, né? Comprar um ovinho de Páscoa aí, que sempre é bom, né? Sempre legal nesse domingão. Espero que seja um domingo também muito farto na sua casa, com muita comida. Aqui vai ter churrasco, hein? Aqui vai rolar uma churrascada federal. O pai vai pra churrascaria. O pai vai pra churrasqueira. Daqui a pouco tô indo lá acender o fogo. Como, né? O homem bruto. Irei acender o fogo. Irei trazer o fogo pra essa casa. Então, caramba, quanta bobagem falada em menos de 3 minutos. É uma loucura. Mas enfim, gente, em resumo, espero que você tenha um ótimo domingo de Páscoa. Aproveita aí com sua família. Ou se estiver longe da sua família, aproveite sozinho ou com seus amigos. Aproveite. E aproveita também pra, além de tudo, assistir essa edição do Switch TV Show, que tá maravilhosa. Vai ser uma versão um pouco mais pocket, né? Vocês sabem, dia domingo, o Switch TV Show costuma ser um pouco mais curto, por conta da rodada começar mais cedo. E hoje tem o agravante de ser rodada de playoff, com o meu time jogando às 2 da tarde. Então é óbvio que esse programa não vai se estender muito. Mas vai ser um programa legal. Vou aqui fazer um recap da rodada de ontem, né? Do primeiro dia dos playoffs. Vou dar uma passadinha por cada um dos jogos. Vou dar minha opinião sobre os vencedores e perdedores da rodada, que é uma coisa que eu quero trazer para esse playoff, né? Todo dia de playoff, no dia seguinte, eu quero fazer os vencedores e perdedores dos jogos, né, do dia anterior, né? Então, hoje eu vou começar. E se vocês gostarem da ideia, comentem aí, que aí eu trago, né, todo dia o vencedor e perdedor, os vencedores, né, e perdedores da rodada, né, do dia anterior. Então, se vocês gostarem da ideia, comenta aí. Quero trazer, é uma das coisas que eu quero fazer para esse playoff, uma das coisas diferentes que eu quero fazer nesse playoff. E basicamente o programa vai ser isso. Recap da rodada de ontem, fazer os vencedores e perdedores. Não vou me aprofundar nos jogos do domingo, não vou falar sobre as minhas expectativas, porque o programa vai ficar muito extenso e a ideia não é essa para hoje. Mas aí nos programas dos próximos dias, aí sim eu tento sempre dar uma olhadinha para os jogos do dia, né? Hoje, no caso, não vou fazer isso, mas a partir de amanhã, segunda, terça, quarta, enfim, eu já deixo isso também como fixo no Switch TV Show, né? Sempre dar uma olhadinha, sempre falar um pouquinho sobre a expectativa para os jogos do dia. Mas enfim, o programa de hoje vai ser isso. Espero que você, além de, né, ter um ovo de Páscoa aí para comer, além de você ter muita fartura aí, né,
Espero que você goste do programa e espero que você acompanhe também a rodada de hoje, que vai ser maravilhosa, né? Segundo dia de playoff tem tudo para ser tão bom ou até melhor do que o primeiro. Temos Thunder e Memphis, temos Golden State Golden State Warriors, né? Golden State e Houston, que é a série que eu mais tô ansioso para assistir nesse playoff, nessa primeira rodada pelo menos. Então, espero que você aproveite a rodada de hoje. E vambora, né, cara? Chega de enrolação, vamos aqui começar. Só peço para que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo com os amigos. Meu nome é Luiz Fernando, esse é o Switch TV Show. Roda a vinheta e vamos começar. Vamos lá, cara. Vamos aqui começar o nosso recap, né, do dia 1 dos playoffs, falando sobre o jogo que abriu o playoff, que foi Pacers e Bucks, né? Jogo 1 aí da série. Uma série que eu já falei, né? Com todo mundo saudável. E aí, quando eu falo isso, eu estou falando do Damian Lillard. Se o Lillard estivesse saudável, eu acho que seria uma série bem mais equilibrada. Mas sem o Lillard é uma série que eu vejo, cara, mas pendendo demais pro lado de Indiana. E ontem foi o que a gente viu. A gente viu um Pacers em outra rotação em relação ao Bucks. Em outra rotação, muito mais intenso, agressivo, eficiente, organizado, né? A gente viu de um lado um time e do outro um bando, né? Bando liderado por um homem só, o Giannis. Foi isso que a gente viu ontem, cara. Um time contra um bando. E o resultado não poderia ser diferente. Vitória por 117-98 do Pacers. Pacers abre a série maravilhosamente bem, fazendo valer o seu mando de quadra, jogando muito melhor do que o Bucks, que basicamente fez só um bom terceiro quarto e o restante do jogo foi completamente dominado por Indiana, especialmente no primeiro tempo. Um absurdo que o Bucks foi horroroso no primeiro tempo. Assim, na boa, cara, defensivamente foi constrangedor assistir o primeiro tempo do Bucks, mano. A defesa do Bucks no primeiro tempo foi constrangedora. O Brook Lopes, eu até falei no pós-jogo, talvez eu até tenha pegado um pouco pesado com o Brook Lopes. Mas, mano, cara, parecia um aposentado jogando. Parecia um aposentado, mano. E assim, eu tô individualizando essa crítica ao Brook, mas se estende pra todo mundo tirando o Giannis. Tirando o Giannis, todo mundo ontem na defesa tava horrível no Bucks. O Giannis era o único que tava tentando, conseguindo alguma coisa. O resto, cara, horríveis. Horríveis. E ofensivamente, um deserto de ideias, vivendo de Giannis. Beleza que no segundo tempo, o Gary Trent, o próprio AJ Green apareceram ali matando algumas bolinhas. Mas, cara, só isso, mano. Jogo horrível do Bucks e jogo maravilhoso do Pacers. Imprimiu seu ritmo de jogo, acelerou quando quis acelerar. Quando quis dar uma esfriada no jogo pra dar uma administrada no tempo, conseguiu fazer. Haliburton, mesmo tendo problemas com arremessos, foi muito bem na distribuição de jogo, segurou os turnovers. Siakam foi muito bem, Miles Turner foi muito bem. Então, cara, uma baita vitória, baita resultado. Pacers abre 1-0. E eu falei no meu pós-jogo. O Pacers, nesse jogo, deixou claro o tamanho da diferença que existe entre os dois times. O Indiana, do jeito que tá jogando, e o Bucks sem o Lillard, cara, assim, não praticam o mesmo esporte. Não praticam o mesmo esporte. Com o Lillard, a diferença pra mim ainda existe. Eu ainda acho o Pacers um time melhor. Mas com o Lillard, a diferença diminui um pouco. Mas eu ainda vejo o Pacers bem superior, tá? Então, é isso, cara. Baita vitória, baita resultado. Começo de série sensacional pra Indiana. Aí na sequência a gente teve o melhor jogo do dia, o melhor jogo do sábado, né? Que foi Denver e Clippers. Esse aqui foi, mano, creme de la creme. Jogaço absurdo, já que eu tava falando de ovo de Páscoa, né? Esse foi o creme de la creme, que é um bom ovo de Páscoa. Caro, mas é um bom ovo de Páscoa. Quem tiver a condição, vale a pena comprar o la creme. Fazendo muita propaganda pra Cacau Show, hein? Alô, Cacau Show, hein? Quiser patrocinar nós, tamo aí. Falei que o produto de vocês é muito caro, mas se patrocinar, eu falo que é o produto mais acessível do mercado. Tô brincando. Não tanto também. Enfim, liga nós, hein? O contato tá aí, é só passar aquele telefone. Ou mandar aquele e-mail. Sempre bom e-mail.
O que eu tava falando? Ah, tá. Denver e Clippers. Melhor jogo do dia. Baita jogo. Decidido na prorrogação, nas últimas posses. Uma vitória heróica do Denver, né? Começou o jogo mal. Clippers muito melhor ali no primeiro quarto. No segundo quarto, o Clippers, apesar de ter perdido a parcial, conseguiu, né, controlar ali bem o jogo. Estendeu a sua vantagem ali para 14-15 no começo do segundo quarto, né? Se aproveitando dos minutos sem Jokic. Conseguiu estender e tal. Levou 7 de vantagem pro intervalo. Só que aí, na volta do intervalo, Denver, mano, se ajustou de forma maravilhosa, né? O David Aldman, que é o técnico interino do Denver, mano, ele fez um bom trabalho no intervalo, viu? Fez um bom trabalho, conseguiu diminuir bastante o impacto do pick and roll do Harden e do Zubat, que no primeiro tempo foi muito efetivo. Muito efetivo. Toda hora que o Harden bateu o pick and roll com o Zubat e gerou situações de 2x1 contra o Jokic, no primeiro tempo, todas as vezes que isso aconteceu, deu bom pro Clippers. Né? Tanto que o Clippers, cara, a maioria dos pontos do Clippers no primeiro tempo foram dentro do garrafão. Né? Muito por conta desses momentos de pick and roll onde o Clippers conseguiu isolar o Jokic no 2x1. No segundo tempo, na volta do intervalo, o David Aldman mudou a marcação, né? Colocou o Jokic não para marcar em drop, mas para pressionar o ball handler, né? Para botar pressão e aí, né, consegue diminuir um pouco o raio de ação do Harden ou de quem estava ali manipulando a bola no pick and roll, ora o Harden, ora o Powell. Inclusive, péssima decisão do Tyronn Lue, né? Nos momentos sem Harden, deixar o Powell conduzir o ataque. Péssima decisão. Assim como também foi ruim deixar o Kawhi conduzir. Eu falo, cara, o Kawhi é um puta jogador, mas ele não é um playmaker de elite. Não é o cara que eu quero armando o meu time em meia quadra. Não é. Tanto que os 7 turnovers que o Kawhi cometeu ontem são prova disso, né? Mas enfim, o Aldman fez ótimos ajustes defensivos, tirou essa arma do Clippers, que deu muito certo no primeiro tempo. Não que o Clippers não tenha conseguido pontuar com o pick and roll do Harden e do Zubat no segundo tempo. Até conseguiu. Inclusive, a jogada do empate do Harden ali não foi um pick and roll assim, mas foi uma jogada onde o Harden infiltrou, deixou o Jokic numa situação de drop ali e conseguiu a pontuação. Mas foi bem menos do que no primeiro tempo. Bem menos. Fora outros ajustes de marcação individual também, que foram muito bem feitos. Murray e Westbrook defendendo bem melhor, bem mais intensos, bem mais ligados na defesa. Principalmente o Murray, que tem essa questão da defesa, né? Muitas vezes ele dá uma vacilada, mas no segundo tempo melhorou. Aaron Gordon fazendo um trabalho muito bom ali em cima do Kawhi, enfim. A tirada do Michael Porter Jr. do jogo foi algo muito importante. Michael Porter foi totalmente anulado no primeiro tempo. Kawhi fez um trabalho absurdo em cima dele. Aí pro segundo tempo o Aldman já botou o Westbrook, que basicamente sacou o Michael Porter do jogo. A line-up que o Denver, né, usou no segundo tempo foi a mesma. Christian Brown, Westbrook, Jamal, Gordon e Jokic. Na hora que saía o Jamal, na hora que saía o Aaron Gordon, entrava Peyton Watson ali. Na hora que saía o Jokic, movia o Aaron Gordon para 5, que deu muito certo também. Foi um outro ajuste muito bem feito pelo Aldman. Então, o Aldman fez um trabalho muito bom no intervalo. Denver voltou melhor, voltou muito bem na defesa, melhor no ataque, performando melhor no ataque, executando melhor no ataque. No terceiro quarto nem tanto, no terceiro quarto deu umas vaciladas em execução, mas ainda assim melhor do que foi no primeiro tempo, tanto que conseguiu diminuir a diferença para 3, indo pro quarto período. E aí no quarto período, cara, o Denver, mano, foi muito raçudo, né? Uma entrega absurda ali nos rebotes ofensivos, e aí muitos elogios ao Westbrook e Gordon, que foram maravilhosos nessa briga por rebotes. Geraram muitas situações de segunda chance pro Denver, que foram muito bem capitalizadas pelo time. Jamal Murray aparecendo, matando bolas importantes, inclusive a bola do empate foi do Jamal Murray. O Jokic conseguindo ganhar terreno ali, né, conseguindo sair mais da marcação do Zubat, que foi muito boa no primeiro tempo, mas no segundo nem tanto. O Jokic fez um trabalho bem bom, saindo ali do Zubat, explorando melhor
ali a marcação. O Westbrook, gigante no jogo. Não tem como não atribuir a vitória ao desempenho do Westbrook. Pra mim, ele foi o grande personagem do jogo. Foi o grande fator X, né? O X-Factor do jogo pra mim foi o Westbrook. Que além de ter matado aquela bola ali no final, faltando 20 segundos, que, né, botou o Denver na frente. Na prorrogação, a jogada da vitória, o turnover da vitória, quem forçou foi o Westbrook, né? Então, foi muito bem. E um comeback, uma recuperação maravilhosa do Clippers, cara. Um baita segundo tempo, uma baita prorrogação. E vitória na conta, mano. Claro, o Christian Braun também é outro que merece muito destaque, fez um ótimo jogo, também matou uma bola importantíssima na prorrogação. Então, cara, resultadaço, vitória gigante, mostrando força, mostrando o porquê, né? O porquê que que não o atual campeão, mas porque ganhou já um título, porque já foi campeão. O Aaron Gordon falou disso. Pô, não é à toa que a gente tem um anel. Né? Ele falou, cara, o importante é a gente achar um jeito de vencer. Não importa se for bonito, se for feio. A gente tem que vencer. E foi o que foi feito. Foi uma vitória bonita? Foi um basquete vistoso? Não. Mas foi uma vitória merecida, na raça, na vontade, né? Então, resultadaço pro Denver. Abre 1-0. O Clippers sai com a cabeça, né, pesando nesse jogo, porque fez um ótimo primeiro tempo, mas no segundo, Tyronn Lue não teve soluções para os ajustes feitos pelo Denver. Não teve soluções. Os turnovers, cara, prejudicaram demais o Clippers. Não é normal o Clippers cometer tanto turnover como cometeu. Principalmente o Kawhi, que é um cara que normalmente não comete tantos turnovers assim. Ontem cometeu 7, né? Então, foi complicado, cara. Foi um segundo tempo difícil pro Clippers. Ainda assim, competiram, chegaram vivaços ali no final do jogo. E se não é aquele turnover do Harden no final, turnover bem forçado pelo Westbrook, Clippers talvez teria conseguido alguma coisa. Talvez pudesse ter vencido. Não venceu. Norman Powell também fez um jogo bem aquém. O banco do Clippers também, tirando o Batum, deixou bastante a desejar. Bogdanovic muito mal no jogo. Muito mal no jogo. Enfim, alguns erros também de tomada de decisão. Por exemplo, no quarto período, na prorrogação, teve vários momentos onde o Clippers rodava a bola e ela parava na mão do Chris Dunn no perímetro. Que não é o cara que você quer receber na bola no perímetro. Isso aconteceu algumas vezes. Na maioria, quando era o Harden no banco e o Kawhi comandando o ataque, ou o Powell, né? Que é algo que, pra mim, o Tyronn Lue tem que mudar. Uma coisa que o Tyronn Lue poderia testar pro jogo 2, e eu sei que é um risco fazer isso, mas nos momentos sem Harden, deixar o Ben Simmons não comandar de fato o ataque, mas pelo menos iniciar jogadas. Porque o Ben Simmons, mesmo com todos os problemas que ele tem, pô, ele é um armador. Ele é um armador bom passador, ele é um ótimo passador. E apesar de tudo, ele é um cara que toma boas decisões quando, né, a questão é passe. Então, ao invés de deixar o Powell ou o Kawhi comandar o ataque na ausência do Harden, deixa o Ben Simmons. Deixa o Ben Simmons. Testa. Vê como que o Ben Simmons se vira. Porque o Ben Simmons ele foi utilizado ontem muito mais como um falso pivô quando o Zubat estava no banco do que como um armador. E quando o Harden foi pro banco, a armação do Clippers foi muito ruim. Claro, o mérito da defesa do Denver também, mas faltou, cara. Faltava um cara com um cacuete maior de playmaker. Coisa que o Powell e o Kawhi não tem tanto assim. Então é um teste que eu faria. É um teste que eu faria, né? Talvez possa ser uma solução para os momentos sem Harden ali. Pode ser, pode ser. Mas enfim, foi uma derrota dolorida pro Clippers, porque ficou muito perto da vitória. Mas, cara, tem toda uma série pela frente. Pra mim é uma série que pode sim ir a 7 jogos. Pode sim ir a 7 jogos. E vamos ver, cara. Vamos ver se o Denver mantém esse nível de intensidade defensivo que teve. Identidade defensiva que teve no segundo tempo. Vamos ver se isso se mantém pro decorrer da série. Tem que torcer também pro Westbrook matar as bolinhas que ele matou. Porque, assim, beleza, foi maravilhoso no primeiro jogo. Mas será que o Westbrook, quando tiver na mesma situação, faltando 23 segundos, a bola na mão ali no perímetro, será que ele vai converter a bola? Será que ele vai matar a bola? Porque uma coisa que o Denver fez muito
ali no quarto, no quarto período, principalmente, foi, cara, deixar o Westbrook arremessar. Porque era quem o Clippers estava deixando livre. Mas não é que o Clippers estava deixando o Westbrook livre de sacanagem. A gente sabe o porquê que você deixa o Westbrook livre no perímetro. Porque ele não é confiável. Nesse jogo, ele foi bem. Mas será que ele vai ser bom nos outros jogos? Se ele não matar essas bolas, o que o Denver vai fazer? Qual que vai ser o ajuste que vai ser feito? Ainda mais se o Michael Porter não se recuperar na série, né? Não retomar o bom basquete. São questões aí que a gente vai ter para os próximos jogos. Mas nesse jogo, o Denver mandou muito bem nos ajustes. O Westbrook estava bem. E a vitória veio de forma bem merecida. Aí a gente teve o Knicks vencendo o Pistons, né? Graças àquela run absurda no quarto período, né? O Pistons até o fim do terceiro período vinha sendo melhor, tanto que chegou no quarto período na frente. 2 ou 3 posses de vantagem, acho que eram 3, eram 7 ou 8 pontos de vantagem. Cade Cunningham fazendo um ótimo terceiro período, os veteranos fazendo um ótimo jogo, Schroeder, Beasley, Tobias principalmente. Defesa aparecendo, fazendo um bom trabalho. Mas aí me chega o quarto período e o Knicks faz o que faz, né? Dos 8 até os 4, 5 minutos finais, meteu uma run de 21-0. Uma das runs mais absurdas que eu já vi em um playoff, em um quarto período de playoff. Pistons ficou 4, 5 minutos sem pontuar, sendo que vinha de um quarto de 36 pontos. E não conseguiu pontuar por 4, 5 minutos no último período. Knicks capitalizando bem em cada turnover, em cada arremesso errado forçado. Brunson, Cat, Cameron Payne, todos aparecendo bem. E aí, com essa run insana, o Knicks buscou a virada e conseguiu vencer no Garden, né? Fez valer o mando, fez valer a vantagem do Madison Square Garden, venceu por 123-112 e abriu 1-0 na série. Grande resultado, grande vitória. E uma derrota dolorida demais pro Pistons, né? Porque, como eu falei, até o terceiro período, cara, o Pistons estava melhor. Chegou no quarto período na frente, jogando bem. E aí, tomar a run que tomou, ficar o tempo que ficou sem pontuar, puta, mano, é muito dolorido. É muito dolorido, né? Mas, pelo menos, fica de positivo os 3 primeiros quartos da série, do jogo, que foram muito bons, realmente. Ainda mais olhando pro contexto, fora de casa, contra o Knicks, na primeira experiência desse núcleo em playoff. Acho que, dado o contexto, dá pra tirar coisas positivas do jogo do Pistons. Claro, o final não foi o esperado, não foi o desejado. Mas acho que dá pra tirar coisa boa. Eu acho que é uma série que também vai ser bem interessante. Não acho que é uma série que vai a 7, mas é uma série que pode ir a 6. Meu palpite era Knicks em 5, né? Acho que é um palpite bom ainda. Mas ela pode muito bem ir a 6 jogos, cara. Pode muito bem ir a 6 jogos se o Pistons mantiver durante todos os próximos jogos o que fez nos 3 primeiros quartos. E aí ter um fechamento de jogo melhor, que foi o que faltou na noite de ontem. E aí, encerrando, né, nosso recap aqui da rodada, a primeira parte, né, do nosso recap, para depois ir para os vencedores e perdedores. Minnesota e Lakers, né? E aqui, gente, não tem nem muito o que falar. Foi o grande atropelo, assim, o segundo, né, grande atropelo da noite. O primeiro foi o Indiana contra o Bucks. Mas, cara, eu diria que o Minnesota conseguiu ser até mais, né, mais dominante do que o Pacers, cara. Porque, assim, o Lakers, tirando o primeiro quarto, cara, em todo o resto do jogo, o Lakers foi totalmente amassado. O Bucks ainda fez no terceiro quarto bom, chegou a encostar no quarto período, encostar entre aspas. O Lakers, meu amigo, mas o Lakers tomou uma ataca violenta. Violenta. Fez um bom primeiro quarto com o Luka, né, isolando ali McDaniels, Gobert, Reed e Randall, né, isolando esses caras no perímetro e tirando vantagem deles, pontuando bem, Hashimura aparecendo, Gabe Vincent matando bola vindo do banco, né. Foi um bom primeiro quarto do Lakers, tanto que venceu a parcial por 7. Mas a partir do segundo quarto, mano, mas só deu Minnesota, bichão.
só deu Minnesota. Bola de 3 dos caras começou a cair que nem água. Naz Reid veio muito bem do banco. Pra mim foi o grande destaque do jogo. Ao lado do McDaniels, que impressionante o que ele jogou. Né, claramente o Lakers tava com a estratégia de deixar o McDaniels mais livre pra focar em Anthony Edwards e Julius Randle. Deu muito errado, porque o McDaniels ontem virou o Kevin Durant. 25 pontos, com aproveitamento bizarro. Naz Reid absurdo vindo do banco, DiVincenzo muito bem vindo do banco, o Edwards matando bola, o Randle sendo eficiente. E aí, mano, com um volume de jogo insano e com o Lakers sem ter defesa e com um ataque que se resumiu ao Luka, mano, não teve jeito, mano. Minnesota deu-lhe um baile de 117-95. Baita vitória na Crypto.com Arena, na casa do Lakers, então tem esse agravante. O Lakers perde um dos seus mandos. Mano, amasso, velho. Amasso com força, assim. Minnesota mas bailou. Bailou em Los Angeles, tá? Bailou. Que amasso, meu amigo. Que amasso. E aí esse foi o jogo que fechou a rodada, né? Foi o jogo que encerrou o primeiro dia de playoff. Um bom primeiro dia. E aí, indo aqui pra parte final do programa, e aí eu vou dar uma aceleradinha porque o programa já tá bem mais longo do que eu esperava. Daqui a pouco eu tenho que fazer o churrasco, daqui a pouco o Thunder joga e eu tô aqui gravando ainda, né? Então, pra dar uma acelerada, deixa eu fazer aqui o vencedores e perdedores desse primeiro dia. E óbvio, né, gente? Vencedores e perdedores de Minnesota e Lakers. Lakers é perdedor, Minnesota é vencedor. Isso é óbvio, né, gente? O vencedores e perdedores é um quadro onde eu tento ir além de quem ganhou e de quem perdeu o jogo. Eu tento explorar outros personagens que possam ter sido vencedores e perdedores. Então, vou aqui fazer o vencedores e perdedores da rodada de ontem. E como eu falei, se vocês gostarem da ideia desse vencedores e perdedores diário sobre os jogos da rodada anterior, vocês comentam aí, porque eu tô pensando seriamente em fazer isso em todos os programas nesse período de playoff. Então, deixa aí nos comentários. Vamos lá então, vamos aqui vencedores e perdedores. Começando, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou ir jogo a jogo e vou destacar o vencedor e perdedor de cada partida. Ou os vencedores e perdedores de cada partida, porque podem ter jogos onde terão mais do que um. E aí você me pergunta, Luiz, você fez a lista antes? Não, tá em branco aqui, eu vou fazer agora. Vambora, se eu esquecer de alguém, ou se você achar que teve um vencedor que eu não citei, fica à vontade pra comentar aí. Comenta no chat se você estiver vendo na Premiere, ou comenta aí nos comentários se estiver assistindo sob demanda. Inclusive, galera que tá assistindo na Premiere, obrigado, viu? Obrigado demais pela audiência de vocês, isso ajuda bastante. Quanto mais gente na Premiere, mais o YouTube distribui o vídeo. Então, brigadão a todo mundo que assiste aí na estreia. Muito legal mesmo. Vamos lá, gente. Vencedores e perdedores de Pacers e Bucks. Cara, eu vou dizer que o grande vencedor do jogo... cara, tem muita gente do Pacers que eu poderia colocar. E sim, do Bucks não tem ninguém que eu considero vencedor. Mas eu vou te falar, cara, eu vou colocar o Miles Turner como vencedor. É um cara que não tem tanta mídia. É um cara que não é tão falado assim. Quando a gente fala do Pacers, normalmente a gente fala bastante sobre o Haliburton, sobre o Siakam, sobre o banco do Pacers, que é um destaque muito grande. Mas a gente não fala tanto sobre o Miles Turner. É um cara que, pra mim, é um dos melhores pivôs da liga. É um ótimo pivô espaçador e um ótimo bloqueador. É meio soft em alguns momentos? Eu acho ele meio soft. Eu acho que ele tem um pouco de nojinho demais de garrafão. Mas ele é um puta bloqueador, é um ótimo arremessador. E ontem, cara, ele fez o que quis com o Brook Lopes. O motivo que fez o Brook Lopes jogar quase nada no segundo tempo foi o Miles Turner. Que fez o Brook Lopes parecer um aposentado. Então, Miles Turner, pelo jogo que fez e pelo domínio que ele teve ali contra o Brook Lopes, que já foi, num passado recente, um dos melhores protetores de aro da liga, pra mim o Miles Turner sai como grande vencedor aqui. E como grande perdedor, não tem como fugir Giannis, né? O cara fazer o jogo que fez, 36 pontos, 12 rebotes, um aproveitamento absurdo nos arremessos, fazer o jogo que fez e tomar a surra que tomou, não tem jeito, cara. Giannis é um grande perdedor. Ontem foi uma grande ilha no jogo. Jogou sozinho. E até o Lillard voltar, eu acho que essa vai ser a realidade do Giannis, mano.
É carregar esse bando aí. Ah, outro perdedor, né? Obviamente caiu o Kuzma, né? Pô, o cara titular foi, né, o jogador que chegou na troca que envolveu o Chris Middleton, que é um dos maiores ídolos da história do Bucks. Pô, o cara terminou zerado em tudo, mano. Em tudo. Puta que pariu. Aí é foda, né? Aí é complicado. Então, Kuzma e Giannis, por motivos diferentes, né? Mas ambos são perdedores desse jogo. São bem perdedores. Clippers e Denver. Ah, aqui pra mim é muito claro. Pra mim, o grande vencedor é o Westbrook. Muito criticado, muito questionado, né? Muita gente hater do Westbrook, né? Eu não. Tanto que, né? Está sempre presente aqui no, né, quando eu gravo aqui nos meus pais. E muita gente às vezes pergunta, pô, Luiz, e essa diferença de cenário? O que que acontece? Quando eu gravo aqui, gente, aqui é na casa dos meus pais. Isso aqui é o meu antigo quarto. Pra galera que assiste o canal desde o começo, lá em 2019, esse aqui é o meu antigo cenário. Claro, algumas modificações, mas esse aqui é o meu antigo quarto. Eu gravava os meus vídeos sempre aqui. Depois eu fui morar sozinho e aí eu fiz o cenário que vocês assistem no dia a dia. Então, assim, o Westbrook tá sempre presente. O Westbrook, essa camisa tá aqui desde o meu primeiro vídeo, mano. Desde o meu primeiro vídeo, essa camisa tá aqui. Então, vocês sabem, eu adoro o Westbrook. Nunca fui hater dele, mas sim, eu sou um cara que critica ele de vez em quando. Mas ontem, mano, todos os críticos do Westbrook tiveram que calar a boca. Porque ele foi pra mim, ele foi o X-Factor do jogo. A intensidade que ele entregou, os rebotes ofensivos que ele pegou, as bolas de três que ele matou ali e o turnover que ele forçou ali no final, cara, pra mim faz dele o grande vencedor desse jogo e talvez o grande vencedor da rodada, tá? Talvez o grande vencedor da rodada. E o perdedor desse jogo, ó, tem alguns. Eu vou de Kawhi como perdedor pelos 7 turnovers. Foi muito mal. Isso prejudicou demais o Clippers. Prejudicou demais. Ah, o outro vencedor, só pra não deixar passar, Aaron Gordon e David Alderman, tá? O Aaron Gordon, pelo impacto gigante que ele teve, principalmente nos minutos onde ele jogou de pivô no lugar do Jokic. Fez um trabalho excelente. E o David Alderman pelos ótimos ajustes que ele fez no intervalo. Tem que ser falado. A mudança na marcação do pick and roll do Harden e do Zubac foi uma mudança importantíssima. A line-up com Westbrook, Brown, Murray, Gordon e Jokic. Usar o Aaron Gordon na 5, na ausência do Jokic. Todos esses ajustes, os ajustes na marcação individual do Jokic, do Westbrook e do Murray, também foi uma diferença muito grande. Todos esses ajustes que ele fez fizeram muita diferença. Então eu vou de Aaron Gordon, Alderman e Westbrook como os grandes vencedores. Perdedores, eu vou de Kawhi, como eu já falei, 7 turnovers, prejudicou demais o time e em muitas posses ele foi trancado pelo Aaron Gordon. Trancado. Eu vou de Norman Powell como um perdedor, muito abaixo do que a gente sabe que ele pode jogar. Deixou muito a desejar. Tyronn Lue tomou um nó tático de um técnico interino. Essa é a real. E o Harden, né, cara? Apesar do jogaço que o Harden fez, infelizmente, ainda mais se o Clippers por acaso perder essa série, ele vai ser lembrado por esse turnover no final desse jogo, né? Então, que pra mim é muito mais mérito do Westbrook do que demérito do Harden aquele turnover, tá? Só pra deixar claro. Mas foi ele que cometeu o turnover derradeiro. Então, o Harden, por talvez ele ser muito mais lembrado pelo erro do que pelo jogaço que ele fez, eu acho que dá pra colocar ele sim como um perdedor. Indo agora pra Knicks e Pistons. De vencedor, Cameron Payne, viu? Cameron Payne, o cara, mano, fez uma diferença bizarra ali no quarto período. Muito da run de 21-0 foi por conta do Cameron Payne. Uma intensidade muito boa vindo do banco. Foi o melhor PG do Knicks para além de Jalen Brunson, né? O McBride ontem não foi bem. Ele foi o melhor substituto do Brunson ontem. Jogou muito bem. Então o Cameron Payne é um vencedor. Karl Anthony Towns é um vencedor. Primeiro jogo dele de playoff com a camisa do Knicks. Jogou muita bola e muito bem na defesa. Tem que ser falada a defesa do Towns.
Jalen Brunson, obviamente, é um vencedor também, mas uma atuação brilhante do Brunson em playoff. Um dos grandes playoff performers dessa geração. Eu posso te falar, cara? Eu vou colocar o... Mano, eu vou te falar. Óbvio, perdedor, talvez eu coloque o Pistons em si, dá pra colocar como perdedor. Não só pela derrota, mas pelo quarto período, né? A run de 21-0, ela torna o Pistons, né? Torna a derrota muito dolorida. Mas, ao mesmo tempo que eu vejo o Pistons podendo ser um perdedor pelo resultado e pela run de 21-0 que tomou, eu posso colocar o Pistons também como vencedor pelos 3 primeiros quartos que fez. Foram ótimos 3 primeiros quartos, mano. Foram excelentes 3 primeiros quartos. Então... é foda. Mas eu vou acabar colocando como perdedor mesmo pelo conjunto da obra. Foi bem decepcionante o final do jogo pro torcedor do Pistons, né? Porque criou-se a esperança, criou-se a expectativa e ela foi totalmente quebrada pela run de 21-0. E aí, encerrando, né? Os vencedores e perdedores de Lakers e Minnesota. Vencedor, pra mim, eu vou de Naz Reid. Pra mim foi o grande nome do jogo, ao lado do McDaniels. Um impacto absurdo vindo do banco. 6 bolas de 3, né? Aproveitamento inacreditável. O Lakers não teve nenhuma resposta pro Naz Reid. Nenhuma. Então, pra mim, ele é o grande vencedor da noite. Claro, pra além do Minnesota em si, ele, pra mim, é um vencedor gigante. E eu vou colocar como perdedor 2 personagens. Eu vou colocar o Luka como perdedor, pelo jogaço que ele fez na parte ofensiva, mas não adiantou de nada, porque o resto do time não acompanhou. E ele mesmo também, na defesa, foi horrível ontem, isso tem que ser falado. O Luka defendendo foi muito mal. E eu falei, né? Gente, esse backcourt, Luka e Reeves na defesa, pode ser problemático, pode dar BO. E muita gente falando, não vai dar certo, confia. Ontem não deu certo. Acho que os dois podem defender melhor nos próximos jogos? Acho que podem. Eles têm condições pra isso. Mas ontem eles foram muito mal. Então, nem só o Luka, vou colocar o Luka, mas Luka e Reeves na defesa foram grandes perdedores. Porque eles foram explorados, atacados o tempo inteiro, né? E o Minnesota fez o que quis com os dois. Na parte defensiva. O Reeves, inclusive, é um perdedor também na parte ofensiva. Muito abaixo, assim como o LeBron, que poderia também entrar como perdedor. Mas eu vou colocar como outro perdedor o J.J. Redick, né, cara? Porque, assim, eu tenho certeza que ele não esperava que o time dele tomasse um blowout, né? Blowout. Tomasse uma tunda no primeiro jogo dele como head coach num playoff. Em casa ainda. Eu acho que de todos os cenários que o J.J. Redick imaginou pro jogo, esse não era o que ele esperava. Tomar um blowout na sua estreia no playoff jogando em casa. Coisa que o Lakers fez pouco nos últimos anos, né? Poucas vezes o Lakers abriu uma série em casa, porque o Lakers, né, nos últimos anos não teve mando de quadra, né? E aí, agora, tendo o Luke e LeBron jogando em casa, com o time bem, fechando bem a temporada, tomou a tunda que tomou. Tomou o blowout que tomou. Tanto que, line-up final do Lakers tinha Alex Len, Bronny James e Dalton Knecht, que deveria jogar mais, hein? Já vou avisando, Dalton Knecht precisa ter mais minutos nessa série. Precisa ter mais minutos. Então, J.J. Redick é um grande perdedor, cara. J.J. Redick é um grandíssimo de um perdedor da rodada. Então, pra mim, esses foram os grandes vencedores e perdedores desse primeiro dia de playoff. Vamos ver como é que vai ser o segundo dia, como é que vai ser esse domingo de playoff. Tô bem animado, tô bem ansioso, tô bem nervoso, né? Porque Thunder em quadra no playoff é algo que mexe muito com o meu emocional, né? Vocês sabem que eu tento ao máximo separar o meu lado torcedor do meu lado analista, digamos assim. Não sei se eu me considero um analista. Eu sou um comunicador, né? Como diria o Anthony Curti, né? Eu sou um agitador cultural. Gosto muito dessa definição dele. Anthony Curti, inclusive, um abraço, viu? Se um dia quiser me entrevistar no seu programa ali na KTO, tô lá. Só chamar. Seria um prazer, inclusive. Encha um saco do Anthony Curti. Normalmente eu não faço isso, mas encha um saco do Anthony Curti pra ele me convidar pro programa de entrevista dele. Pô, sou maior fã do Anthony Curti.
Tem jeito. Poucas pessoas sabem, mas muito da minha inspiração profissional é no Anthony Curti, mano. Claro, eu tenho o J.J. Redick como um cara que eu me inspiro muito na área comunicativa, né? Eu acho o J.J. Redick um comunicador maravilhoso, um podcaster maravilhoso. Infelizmente ele teve que parar, né, para ser técnico. Mas a minha grande inspiração na área analítica mesmo, de jogo, é o JJ. Mas na área de comunicação, cara, eu sou muito fã do Anthony Curti. Tanto que esse quadro Vencedores e Perdedores, mano, a inspiração, eu nunca escondi isso, é do Anthony Curti. Claro, não foi ele que inventou o Vencedores e Perdedores, é algo da gringa. Mas ele popularizou aqui no Brasil. E eu, humildemente, faço aqui com o NBA. E é um quadro que eu adoro fazer. Então, se vocês puderem encher a DM do Anthony Curti de mensagem falando chama o Swish, pô, eu vou me sentir honrado. E já peço desculpa se isso acontecer, tá, Anthony Curti? Mas, enfim, é por um bem maior. Eu adoraria te conhecer, adoraria trocar uma ideia com você, seria um prazer. Mas, enfim, depois dessa tentada de cavar, né, uma vaguinha no programa do Curti, eu vou encerrar aqui o programa, tá? Espero que você tenha gostado. Se gostou, por favor, avalie com seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo. No primeiro comentário fixado vai ter aquele linkzinho maroto do League Pass. 40%, mais de 40% de desconto no plano anual. 7 dias grátis de teste. Então, se você não tem um League Pass, mano, assine. Tenho certeza que você vai gostar. E é isso, rapaziada. Vamos aqui para mais uma rodada, né? Vamos aqui para mais uma tarde/noite de muito trabalho. A gente se vê no decorrer do dia. Grande abraço, beijo no coração de vocês e tchau.